Bom, hoje vamos falar sobre adução e reservação. Na aula passada, a gente viu sobre a concepção de projeto, que era aquela parte inicial. Depois falamos um pouco sobre mananciais, que é da onde vocês vão captar água, e sobre a captação, formas de captação, certo? O início do sistema. Hoje nós vamos para adução e reservação, ou seja, vocês encontraram um lugar com água disponível, subterrânea ou superficial, fizeram a captação, retiraram a água de lá, e agora vão pegar essa água e transportar, que é são as adutoras. Uma adutora é uma rede de abastecimento que leva de um ponto ao outro, não tem ramificações, certo? Então, tirar lá do rio e levar até o tratamento, isso é uma adutora, não vou bifurcar ela. Ela vai ter uma pressão calculada de um ponto ao outro, sem ramificações. E, num segundo momento, nós vamos falar sobre reservação, que são os reservatórios, caixas d'água, certo? Formas, como se dimensiona isso, vimos na aula passada dimensionamento, mas qual é os tipos que podem ter, volumes, certo? E o que eu acho mais importante da reservação é para que serve a reservação, certo? Então, vamos lá. Se der umas zebras aí, gente, me perdoem que eu tô testando um outro computador aqui, que o meu estava trancando demais. É para dar certo. Bom, um cara me falou lá no YouTube que a caixinha com as fotos fica atrapalhando. É que eu não colhei a aula depois. Mas eu não sei o que atrapalha. Eu vou ter que botar um segundo monitor e jogar as fotos para o lado. É que vocês, ninguém liga a câmera. Quando liga a câmera é legal, que eu consigo olhar para os alunos. Certo? Vamos lá então, gente. Temos aqui nossa próxima etapa do sistema de abastecimento, que são as adutoras e os reservatórios. Certo? Bom, sempre nós vamos começar a aula por esse como é que eu vou dizer, por esse diagrama, por essa forma de apresentar o sistema, e a partir daqui eu vou mostrando para vocês o que vimos, o que não vimos. Então, é sempre importante se localizar, certo? Vamos fazer um marca-texto que é mais forte. Então, a aula passada vimos manancial, ou seja, da onde se retira a água, aonde esse recurso hídrico está disponível para nós, e a captação. Certo? Bah, droga. Manancial, captação. Tem que ficar bonitinho. Recordando, então, a captação pode ser um rio. Se o meu rio não tem uma vazão constante, não tem uma lâmina líquida, uma profundidade suficiente, eu posso trabalhar com uma barragem. Essa barragem vai segurar a água para eu ter um nível. Qual é o objetivo de uma barragem? Formar um reservatório. Então, eu tenho uma entrada da água, eu barro, não quer dizer que vai entrar mais água, eu vou ter mais água reservada, guardada, mas o que está entrando eu estou captando e está saindo uma quantidade X. Então,
O reservatório não aumenta a disponibilidade hídrica, ele te dá um fluxo, porque a vazão é o que me interessa. Quanto está chegando e quanto eu estou captando. Nos mananciais subterrâneos, isso é um pouco mais difícil, porque calcula-se a vazão do reservatório, do poço, né? Que é um acesso ao reservatório subterrâneo, e a partir desse cálculo, nós conseguimos estimar quanto de água tem. O grande problema, por melhor a tecnologia que exista, a gente ainda não consegue ter um real controle do tamanho daquele lençol freático. Porque o lençol freático, em alguns casos, pode ser entre duas rochas uma caixa d'água, certo? Mas ele tem que ter uma entrada e uma saída. A água tem que chegar, percebam? Tu constrói um poço no fundo da tua casa. Tu está captando água. Tu não vai captar infinitamente de um como é que eu vou dizer? De um reservatório. Esse reservatório também tem uma entrada. Então, ele recebe água de algum lugar e tu tira um pouco dali. Então, na superfície terrestre, o subsolo, existem vários níveis. Então, os grandes lençóis freáticos, aquífero Guarani, ele não é um depósito de água. A água, ele é tipo uma pedra porosa e a água está nos poros. Então, ela não está assim, não é um lago subterrâneo. Eu não lembro o nome, que tem um aquífero descoberto agora maior que o aquífero Guarani na região amazônica. Pega o meio do país para o lado, assim. Não lembro o nome dele. E por quê? Foi descoberto agora. Daqui X anos, melhora a tecnologia numa profundidade maior, tem um maior. Então, percebam, a gente, no estado de arte da engenharia hoje, nós não temos muito como classificar onde ele está. Então, geólogos perfuram o solo, fazem análises de vazão, e a partir dessas análises temos quanto de água disponível aquele orifício naquela profundidade pode nos dar. Certo? Bom, a partir daí vamos para a captação. Como retirar essa água? De que forma? Então, vimos várias coisas. Hoje, seguimos estudando. Vamos falar sobre a adutora de água bruta, ou seja, transportar a água bruta, a água sem tratamento, de um ponto a outro. Preciso transportar essa água. Eu preciso retirar essa água do manancial, subterrâneo, superficial, e levar até o tratamento. Eu não bifurco isso. Eu pego numa ponta e largo noutra. E eu tenho adutoras de água tratada, que são tubulações que saem do tratamento e abastecem os reservatórios. E a partir dos reservatórios funcionam as redes. Nesse nosso diagrama, tem um reservatório. Mas eu poderia, não é que eu poderia, uma cidade tem muito mais. Então, teria outro aqui, outro aqui, outro aqui. E haveriam várias adutoras. Uma iria para cá, de água tratada, né? Uma para cá, uma para cá. E a partir dos reservatórios, tu abastece as redes. Então, o fluxo é disponibilidade hídrica manancial, captação, adutora de água tratada, bruta, tratamento, adutora de água tratada, reservatórios, rede. Sempre nessa sequência. O que acaba acontecendo? Por falta de opção, por desconhecimento, às vezes acabam havendo bifurcações dessas adutoras. O que é isso? A água está vindo aqui e antes de chegar no reservatório abastece um bairro aqui e segue para o reservatório. O que é isso? Eu estou abastecendo, a gente chama em marcha.
Ou seja, antes de chegar na reservação, no controle de vazão e pressão, a água já vai para um lado. Quando o correto é na volta. Eu chego no reservatório e daí eu vou abastecer essa galera aqui. Mas desconhecimento, pressa, a maioria das vezes é desconhecimento, falta de controle, acaba ocorrendo isso. Então, sempre que possível não, vamos ser mais duro ainda. Jamais abasteçam em marcha, tá? Adutoras, vocês vão encher reservatório, e do reservatório tu traz de volta. Dimensiona para isso. Não tem como, não tem dinheiro bom. Faz em marcha com um plano para terminar a marcha. Eu vou fazer em marcha e vou construir uma obra XYZ em tanto tempo e vou resolver. Eu conheço inúmeras cidades, na maioria cidades pequenas, que os sistemas estão praticamente descontrolados, porque está muito abastecido em marcha, e a água, antes de chegar no reservatório, se perde, foram emendando redes, fazendo bifurcações, e tem locais que tem, pasmem, gente, a gente faz um controle, a quantidade de água captada é maior que a cidade precisa, ou seja, eu tenho mais água retirando do solo do que a cidade precisa, e falta água. O que é isso? Tem locais que bifurcaram tanto que a água está girando e não vai para um ponto que precisa. E como tu resolve isso? Não resolve, está enterrado. Tem que começar de novo. Então, primeiro ponto, vamos ter que fazer adutoras tratadas novas, abastecer os reservatórios e a partir dali vai fechando o registro, interrompendo rede. É bem precário, mas nem com Doppler, com raio-x, a gente não consegue ver exatamente o que tem no solo. O pessoal vai fazendo, vai emendando e vira uma fusarca. Aqui na região tem problemas sérios, assim, certo? Então, hoje, vamos trabalhar com isso aqui e reservatórios, tá? Adutoras são, eu gosto de dizer que são bombas. São tubulações com extrema pressão que, em caso de rompimento, causa inúmeros danos. Então, muito controle, muito cuidado com uma adutora de água. É muita pressão que tem nesse jogo. Bom, o que são adutoras? Conjunto de encanamentos, peças especiais e obras de arte. Tubos, peças especiais, curvas, registros, válvulas, seja o que for. Obras de arte, pontes, pontilhões, o que tiver de obra de arte para suportar essa tubulação. Destinados a promover o transporte de água de um sistema de abastecimento entre captação e o reservatório de distribuição. Nesse caso aqui, tratou lá na captação. Quando se usa água subterrânea, de acordo com a qualidade, a quantidade, tu pode tratar na captação. A água subterrânea, quando nós chegarmos em tratamento, vocês vão ver, ela tem um procedimento de tratamento diferente da água superficial. Então, a água subterrânea é melhor? Na maioria dos casos, ela é mais fácil de tratar, mas eu tenho tóxicos na água subterrânea, que na superficial geralmente não tem. Captação até ETA, adutora de água bruta. Captação até a rede de distribuição. Nesse caso aqui, como se fosse a primeira. Estação de tratamento até reservatório, seria uma adutora de água tratada. Estação de tratamento até rede, um sistema sem reservação, pode ter, né? Foi feito de qualquer jeito. Reservatório até rede, água tratada, e reservatório a reservatório. Eu posso fazer vasos comunicantes entre os reservatórios, deixar todos interligados, e daí abasteço. Adutoras e subadutoras são unidades principais do sistema de abastecimento de água, necessitando de cuidados especiais na elaboração do projeto e na implantação das obras. Muito cuidado com adutoras. Muito cuidado por onde vocês vão passar com elas.
Tu jamais vai passar uma adutora dentro de uma escola. Na verdade, tu não pode passar dentro de terreno nenhum, mas por vias. Mas às vezes não é possível, passa numa lavoura, tudo depende. Cada projeto é um projeto, mas tem que tomar muito cuidado, porque um rompimento de um negócio desses, com bombeamento ativo, é uma bomba. Bom, tipos de adutora, então. Quanto à natureza, água bruta é água tratada, então. Água sem tratamento e pós-ETA. O que muda aí? A água bruta, eu só não posso piorar a qualidade dela. Então, eu não tenho tanto cuidado com poluição. É um tubo mais bruto. A tratada é a água que vai para as pessoas. Então, essa, tu tem que ter tubo especial que não suje. Então, são tubos diferentes. Quanto à energia, adutora por gravidade. Conduto livre ou forçado. Gravidade. A reservação está mais alta e ela vai vir por gravidade. Isso é excelente. Só que é muito difícil tu captar mais alto que a cidade. Santa Maria capta mais alto. É um caso fantástico, porque tem a serra, o reservatório foi construído na serra, o reservatório, a barragem, e a água sai lá de cima por gravidade, passa embaixo da cidade e vai no tratamento que é do outro lado. 800 litros por segundo. Sem custo de bombeamento nenhum. Gravidade. Então, nesse caso, conduto forçado ou conduto livre, um canal. Porque é água bruta, eu só não posso piorar ela, eu já estou tirando do solo, do manancial superficial. Então, eu só não posso piorar ela, eu posso ter um canal. A água tratada, não. Adutora por recalque é bombeamento, é o mais comum que existe. E adutora mista, que são as duas. Um pouco de gravidade. Sempre a gente procura, a gente busca a gravidade. Dificilmente a gente consegue. Então, é uma análise de custo-benefício, traçado, aonde é possível, aonde... Tudo começa da onde está disponível o recurso, né? O recurso hídrico. Aonde está essa água? Primeiro, adutoras, mananciais subterrâneos, sempre vai ser recalque. Não tem como eu tirar lá de baixo. Mananciais superficiais, casos específicos que tenham uma serra próxima, tu consegue fazer por gravidade. Traçado da adutora é o desenho, gente. É tu pegar o local que tu está retirando a água, para onde tu vai levar, digamos, estou tirando o manancial para a estação de tratamento, e traçar ela. Então, tu vai cuidar topografia, vai ter que analisar rede de energia, obras de arte que possam prejudicar, todo o terreno aonde cruzar a rede vai ser desapropriado, não inteiro, mas a faixa. Então, tu não vai cruzar no meio de uma área de um particular, porque tu não vai inviabilizar a área dele. Então, sempre se procura cruzar nas extremidades das áreas. É uma análise longa. Sempre se tenta usar faixa de domínio do Dyer ou DENIT. Essas faixas de domínio são sempre financiadas, são sempre alugadas, é pago por ano, na verdade, né? Eles cobram por ano, mas para te usar a faixa de domínio, você paga o DENIT ou o Dyer, um valor eles calculam lá em função da área. Tu não pode desapropriar uma área de domínio, né? Mas o saneamento é entendido como um serviço de utilidade pública. Por isso que é possível a desapropriação. Eu vou fazer uma adutora para todos. Então, aquele trecho ali, sim, eu posso ver o valor de mercado, encaminhar o processo e comprar do cara. Ele é pago, ele não é tomado, ele é pago. Mas se o cara diz, poxa, eu não quero vender, cara, é tu contra todos. Então tem que tomar muito cuidado, sempre você tenta resolver de maneira amigável, nem todo mundo entende.
Mas isso não é uma imposição estatal. Percebam, gente, eu estou tirando água e levando para as pessoas. Se aquela área está ali, não tenho como passar por cima. Materiais das adutoras, então, eu tenho que observar qualidade da água. Na bruta, eu não posso piorar, e na tratada é água tratada. Então, é o melhor tubo que tiver. Quantidade, não posso ter um tubo que rompa. Então, ele tem que preservar a quantidade de água. Não posso ter um tubo extremamente áspero. Um tubo áspero, eu vou ter muita perda de carga. Pressão, mesmo caso da quantidade, ele tem que suportar as pressões calculadas, então, conforme o local. A adutora aqui de Santa Rosa, da ETA 2, ela sai lá da Bela União. O início dela, ela tem um tubo de ferro fundido mais espesso, que é onde a pressão é maior. A partir do momento, o tubo começa a ficar menos espesso, porque diminui a pressão. Então, isso é uma forma de projeto que vem em consonância com o último item aqui, economia. Por quê? Eu poderia fazer todo espesso, não teria por que isso. Então, diminui-se a espessura. Aquela adutora, ela tem 7 quilômetros, se eu não me engano. Tubos de 500 de ferro fundido. Ferro fundido é uma forma, se coloca o aço, o ferro, derretido e forma o tubo. O tubo de ferro fundido não pode ser cortado, soldado. Até tem maneiras, mas, via de regra, ele é feito daquela forma. Então, vai se ligando um tubo no outro, 7 quilômetros. Lá na ponta, há 2 bombas de 450 HP, que jogam água a 7 quilômetros de distância, uma adutora de água bruta. A pressão, acho que é uns 150 MCA, ou seja, rompeu o tubo, sai um jato de 150 metros de altura. Se tu tiver ali próximo, te rasga no meio. 150 metros. Um prédio de 50 andares. A altura que vai isso. Então, é algo a ser muito cuidado. Mas, essa adutora em específico, ela passa por campo, pela área de domínio, então um rompimento dela, danos às pessoas, vai ser mínimo. E há dispositivos de segurança. Uma queda de pressão muito alta, que é um rompimento, as bombas desligam. Elas não continuam. Não. Algo aconteceu, tem um sistema de segurança. Seguimos no ramo das adutoras, então. Adutoras por gravidade em conduto livre. O que é isso? Parte final da hidráulica. A mecânica de transporte da água é a gravidade, então, do ponto mais alto ao ponto mais baixo. Podem ser canais de céu aberto ou cobertos. Eu posso fazer uma adutora por gravidade em conduto livre com tubo. Será um cálculo igual esgoto e pluvial. O tubo nunca cheio, nunca a seção cheia. Sempre um conduto livre, certo? Tem que lembrar da hidráulica, gente. Conduto livre, conduto forçado, são coisas diferentes. O conduto forçado, sempre o tubo está cheio d'água com pressão para todos os lados. O conduto livre tem ar no tubo, ou seja, a água está escoando sem pressionar as paredes. Então, são fluxos diferentes. Qual a diferença desses dois? O céu aberto e o com cobertura. Com certeza, o com cobertura ou tubulado, essa água bruta vai chegar em melhor condição no tratamento. O a céu aberto, ela continua sujando no caminho. É um canal. Porém, tu retirou do rio a água. Ela já estava a céu aberto. Então, como se escolhe isso? Projetista, o engenheiro. Pesar. Pesa, decide e vê o que tu acha melhor. Certo? É o custo da profissão que a gente escolheu. Tomar a decisão. Como se dimensiona isso? Então, a vazão de dimensionamento
É uma fórmula bem complexa, tá, gente? Área vezes velocidade, vocês lembram disso? Então, área em metro quadrado, centímetro quadrado, melhor é metro quadrado, velocidade em metros por segundo vai te dar uma vazão em metro cúbico por segundo. Tá? Área, conduto livre, não é a área do tubo, seria a área molhada, hidráulica, num canal, a área molhada do canal. E a velocidade vocês vão determinar conforme as paredes, o material dos canais, tubos e etc. Isso é hidráulica crua. Eu sempre gosto de falar assim, quando eu consigo ministrar hidráulica, eu digo assim, vocês vão usar isso para frente. Aqui é só uma pontinha. Se tu dá uma patinada na hidráulica, é muito chato aqui tu ter que voltar. Tu não precisa ser um expert em hidráulica, mas se tu lembrar as coisas, já te ajuda. E o que precisa saber da hidráulica? Os conceitos básicos. Se tu entendeu a hidráulica, aqui volta. Vazão de dimensionamento, então, isso aqui eu falei na última aula, tá, gente? Não é nenhuma novidade, então. População, consumo da população, então, quantos usam, quanto eles usam. K1, coeficiente do dia de maior consumo, K2, coeficiente da hora de maior consumo. São 1 e 2, 1 e 5, os valores. E o número de segundos no ano. Isso aqui é uma fórmula básica, nós vamos usar lá na rede de distribuição. Mas quais adutoras? Sistemas que não possuem reservatórios de distribuição. Dificilmente vocês vão dimensionar uma adutora ligando direto na rede. Então, esse tipo de fórmula serve para adutora, captação rede. Esquece, não tem reservatório, é uma coisa feita errada ou feita do jeito que deu. A gente tem que entender também que nem sempre há condições para fazer o certo, o ideal. Dificilmente há. Isso é uma coisa que tem que tomar muito cuidado quando a gente julga as coisas. Ah, mas esse sistema está todo errado. Cara, tu nem sabe o que eles tinham de condições. Talvez o todo errado que eles fizeram foi o máximo que deu. Então, a gente tem que cuidar no falar esse tipo de coisa. Sistemas que possuem reservatórios de distribuição. Daí não usa o K2, ó. Só não usa a hora de maior consumo. Isso é uma questão formal, uma questão de cálculo. Se eu tenho reservatório, eu não preciso aquela hora de maior consumo, porque o que eu preciso que vocês entendam é isso, é raciocinar o sistema. Se eu tenho a hora de maior, se eu tenho reservatório, a hora de maior consumo, aquele pico de consumo, o reservatório atende. Certo? É uma poupança. Ele atende aquele momento e depois solta. Velocidade. Isso aqui é questão de fórmula, tá? Nós vamos ver depois nas redes, mas é a mesma fórmula. Então, coeficiente de QZ, isso aqui é uma tabela. Raio hidráulico e declividade. Hidráulica crua. Terceiro modo de hidráulica, quem usou meu material. Eu acho que eles continuam usando o meu. Condutos livres. Essa é a forma básica. Aqui, como pode calcular o coeficiente, então é melhor usar as tabelas. Velocidades, declividade limite. O que me importa? O entendimento do conceito. Por que eu teria uma velocidade e uma declividade limite? Primeiro, eu estou trabalhando com gravidade, então eu vou ter uma declividade limite, porque se eu declinar mais, aumenta a velocidade. Poxa, mas se eu aumento a velocidade, muito melhor, chega a água mais rápido. Até um ponto, sim. Mas eu estou trabalhando com canais por conduto livre. Conforme o material dos canais, a velocidade acima pode machucar, estragar esses canais e me causar um dano maior do que um benefício dessa velocidade. Então, tem um limite para isso. Muito ligado ao tipo de tubulação. É tubo, é canal.
de que é esse canal. Então, eu tenho que analisar isso. De novo, é hidráulica. Lá em hidráulica, conduto livre, calculávamos de diversas formas. E daí usava-se a fórmula de Hazen-Williams. E ali tinha um coeficiente de Hazen-Williams, que eram números 0011, 0017, que era o coeficiente relativo às paredes, ao material das paredes do canal. É isso aí. O que interessa aqui? Na prática, de uma maneira geral, a velocidade que impede a deposição de ficar compreendida entre 0,13 e 0,45. O que é isso? Isso é uma outra coisa. Uma declividade muito pequena vai causar uma velocidade muito pequena, e a velocidade pequena vai depositar sólidos no fundo, e no caso de um tubo, ele vai ficando assoreado, vai diminuindo o diâmetro dele. No caso de um canal também, na nossa região, que a gente tem muita argila, esse depósito, durante o tempo, vai ficando bem complicado. Então, eu tenho um limite máximo e um limite mínimo. Eu não trabalho com pressão mecânica, é gravidade. Então, a velocidade da água, quem define é a declividade do tubo. De novo, um asterisco. O que eu preciso que vocês entendam? O que para mim é importante que vocês saibam? Para que eu tenho que saber o diabo da declividade? Porque se uma declividade muito pequena, vai ter uma velocidade pequena, vai ter depósito de fundo. Uma declividade muito grande, vai ter uma velocidade grande, vai ter deterioração do material, do tubo, do canal. É isso. Valores e tal, tabela. E tu busca. Uma vez tu tinha que ter um livro, hoje tu pega o celular e acha. Vai no fabricante, papá, vou usar isso aqui. Então, valores pouco me importa. O raciocínio me importa. Aqui a fórmula da velocidade de novo. Percebam, velocidades média e máxima conforme o material. Ó. Por exemplo, vamos pegar aqui um bem baixo. Ó, canais de areia, 0,6. Canais de areia, 0,6. E um bem alto. Tubos de aço. Por que essa diferença? Porque o canal de areia, acima de 0,6 metros por segundo, ele vai corroer. E um canal de aço, ele tem mais força. Com certeza, eu já vi números, gente. A água, com o tempo, corrói o aço. 30 anos passando, a água corrói. Mas na areia ali é dias. Então, tu escolhe... eu vou botar sempre aço. Tem que calcular. Tem locais que não dá. Tem locais que dá. E que sistema é esse? É um sistema superavitário? É um sistema deficitário? É um sistema que é possível tu investir nisso? Ou é melhor investir em outra coisa? Isso é que nem tuas contas do mês. É tua família. O que tu vai fazer? O que não se pode é trabalhar com isso sem responsabilidade. Porque são valores altos. Se tu está trabalhando para a coletividade. Adutoras por gravidade em conduto forçado. O que é o conduto forçado? Início da hidráulica. Tubo completamente cheio. Então, a pressão tentando romper o tubo. A água é jogada de um lado, a água é um fluido incompressível, então, se eu apertar a água, ela vai sair num ponto, ela não diminui o seu volume. Ela é incompressível. Então, eu aperto a água aqui, tem um tubo cheio, um tubo de metal, seja lá do que for. Eu aperto aqui, ela sai na outra ponta. Isso é uma adutora por gravidade em conduto forçado. Quando ela é interessante? Quando eu parto de um ponto e vou chegar no outro ponto alto. Isso é agulha no palheiro, mas é o que tem em Santa Maria. Santa Maria é excelente, porque a adução não tem custo mensal. Tem uma tubulação que tem que ser mantida, mas não há custo. Eu não tenho que custear energia e coisa. Aquilo ali a gravidade faz para nós. Aqui o dimensionamento, certo, gente? Hazen-Williams,
Vamos fazer um dropzinho de hidráulica. Essas 3 fórmulas são a mesma fórmula, tá? Só que a primeira coloca em evidência perda de carga, a segunda velocidade e a terceira vazão. É a mesma fórmula. Pode usar só uma, aqui está colocando em evidência para facilitar o cálculo. A fórmula tradicional de Hazen-Williams é essa aqui. Certo? Essas de baixo são variações dela. Como é que eu vou dizer? É pegar o que é velocidade? Vazão sobre área. Tu coloca aqui, refaz todos os cálculos e vai dar isso aqui. Vazão, eu vou tirar a vazão daqui, vou jogar para cá e ver o que acontece. Só para ficar mais fácil o cálculo. Mas essa é a fórmula real de Hazen-Williams. Aqui os coeficientes. Eu falei uma bobagem. O 0011, eu falei antes uma bobagem. Vou fazer uma errata aqui. O 0011 eram os coeficientes de Manning, tá? Hazen-Williams são maiores os coeficientes. Então, esse C é o valor conforme o tubo. E ele vai aqui, ó. Conforme o material, certo? Ó, esse é o C está aqui e está aqui. Está aqui o C. O que é interessante? Vamos fazer uma análise, tá? Em termos de vazão, tá? Um tubo de aço corrugado. Então, é um tubo ondulado, um tubo ruim. Tem um C60. A vazão aqui eu boto 60, sei lá. Tudo 1 deu 60. Se eu usar um tubo de concreto com bom acabamento, 130. Usando a mesma premissa, a vazão seria 130. Dá mais que o dobro. Eu transporto o dobro de vazão com outro tipo de tubo. O que é isso? Natureza das paredes, perda de carga por atrito, e o que acontece com isso? Vamos ver o melhor aqui, ó, 140, vidro e plástico, PVC, né? Tubos lisos, menos perda de carga por atrito. Tem outro 140 aqui, ó, cimento amianto, não se usa mais. Amianto é tóxico. Adutoras por recalque. Daí vem o tradicional. Um grupo motor-bomba. Eu vou passar a parte de tubulação inteira falando hidráulica. Um grupo motor-bomba, material do módulo 2 de hidráulica, que é um motor e uma bomba. Grupo, motor, bomba. Não é a mesma coisa, tá? Motor é uma coisa, bomba é outra. Um grupo motor-bomba, e esse grupo motor-bomba recebe energia, essa energia gira o motor gira um rotor, esse giro do rotor faz a água adquirir velocidade, eu tenho uma carcaça em volta do rotor com um orifício numa ponta. Como a água não muda de volume, ela vai ter que sair por algum lugar. Como eu estou exercendo muita força nela, ela vai sair com muita força por onde eu permitir, que é a saída. Então, rotação, tipo do rotor, tipo da carcaça, tudo é dimensionado para a saída de água, alcançar a vazão e a altura que vocês querem. Altura manométrica. Ou seja, diferença de nível mais perda de carga. Então, isso aqui, ó, não vou me perder em textos, mas vamos lá. Ao economizar no diâmetro, então, custo da tubulação, eu boto um diâmetro menor, para ficar mais barato, despende-se mais na instalação e operação. Ou seja, um tubo menor me faz ter uma bomba maior e eu tenho um cuidado maior. Então, nem sempre eu tenho que equacionar o dimensionamento com a operação e manutenção. Isso não é um telhado, é um equipamento mecânico. Ele tem que funcionar.
E não pode parar. Então, ele é dimensionado para funcionar de tal forma, e ele vai funcionar daquela forma sem interrupção. Sempre um grupo motor-bomba reserva ao lado. Estragou um, bota a funcionar o outro. E arruma aquele. Sempre tem que ter um reserva. Funciona sempre o mesmo? Não. Eles têm que funcionar alternados. Um pouco outro. Daí a marcha de serviço decide os operadores. Porque se ele ficar muito tempo parado, quando tu ligar, ele não vai funcionar. O motor não serve para ficar parado. O motor tem que funcionar o mínimo possível. Senão ele trava. O grande problema dos geradores de energia a diesel. Tu compra um gerador, deixa no fundo de casa, e quando tu precisa ele não funciona. Claro, ele é um motor. Eu tenho que ligar ele semanalmente. Nós temos na Corsã geradores. É um troço muito complicado os geradores para nós, porque eles não são usados sempre, é só quando tem problema. Então, optou-se por alugar hoje em dia. Então, eu preciso de um gerador, descamba um gerador lá de Brasília. Ele é do tamanho de uma carreta. Daí ele vem, ele consumia 200 litros de diesel por cada 3 horas, uma coisa assim. É um absurdo o tamanho. Pensa numa carreta, é toda a parte de trás. É gigantesco o negócio. Então, quando vocês ouvirem falar em gerador, é muito interessante, mas de uma manutenção muito difícil. Gerador fácil é esses para festa, para te botar uma bomba de 1000 HP funcionar, é um caminhão o negócio. E abastecer isso, tu tem que ter quase uma linha de combustível. Cálculo da potência da bomba. Vamos lá de novo. Hidráulica pura. Essa eu gosto de falar em hidráulica. Essa vocês vão usar em saneamento, eu digo, em projeto hidrossanitário. Potência da bomba. Então, temos peso específico do líquido, no caso água, vazão que tu vai transportar, altura manométrica, diferença de altura, eu estou levando água daqui para cá, e a perda de carga no trecho que vocês vão ter que calcular. 75 vezes o rendimento do motor. Esse rendimento do motor vai de, vamos falar, de 55% a 70%. 70% em casos ótimos, assim, olha, o motor. Aonde está essa perda de rendimento? Eu jogo energia elétrica no motor, esse motor gira. Ele faz barulho, o barulho é uma perda de energia, ele esquenta, é uma perda de energia, ele vibra, tudo isso é energia, força que eu estou perdendo, e vem em conjunto com o rendimento. Um motor 100%, tu incidiria energia, ele ia funcionar em silêncio, quietinho, não ia esquentar, eu não ia ter perdas. Isso é perda de energia. O que ele está esquentando é força que tu está fazendo nele e ele está esquentando, ele está gastando para esquentar. Para nós é horrível esquentar, mas é o que se tem. Motores elétricos, motores a combustão, sempre se usa elétricos. Temos um gasto muito grande em energia nos sistemas. Ah, mas por que não boto fotovoltaico? Está se estudando fazer sistemas híbridos. Fotovoltaico só não vai funcionar nunca. Não há painéis para tocar esse negócio. Isso aqui é energia grande. Mas eu posso ter um pouco fotovoltaico, um pouco eólico, alguma coisa a combustão e fazer um grid, um sistema misto, cada um operando de alguma forma, visando equacionar o melhor uso. Isso é bem interessante, porque daí tu tem uma forma diversificada, aberta. Tem duas vantagens. A primeira, custo. Tu vai ver o que é melhor. A segunda, tu tem um sistema, falhou um, tu tem outro, tu sempre faz eles com sobra. Então, tu ia ter um misto operando e funcionando. Isso é muito interessante. Eu diria que é o futuro. Não existe energia boa. Existe energia suficiente. Hoje eu participei de uma banca de doutorado. Uma ex-aluna nossa da Unijuí. E olha que interessante o trabalho dela. Ela está estudando usinas
hidrelétricas por sifão. Elas geram pouca energia, porque tem um barramento e lá embaixo tu capta a água e toca na turbina normal. Por sifão, a água tem que subir. Então, um sifão, tu dá o primeiro start e a água continua passando. Então, é uma geração pequena. Mas, tendo em vista a quantidade de barragens pequenas que há no país, barragens de agricultura, gente. Se cada uma tivesse um sisteminha de geração de energia, ir para um volume enorme. Só que isso é mais uma forma... energia temos que trabalhar com um sistema amplo e misto. Não dá para se pensar em energia... essa é a melhor. A Europa está indo para nuclear 100% agora, depois dessa fusarca da guerra, e vai voltar para térmica, não tem. Eles vão voltar para queimar carvão. Não tem saída. Nuclear é ruim? Faça um convite, estudem. Nuclear é ruim para quem não entende. Nuclear é um troço muito bom, desde que bem protegido. Tivemos um problema em Chernobyl, tivemos seríssimo. Chernobyl foi um caos. Estima-se 93 mil mortos. Analisem o que eu vou falar agora. 93 mil mortos na Europa inteira, incluindo Rússia, ali, ex-União Soviética, porque espalhou muita radiação. 93 mil em 35 anos. Olha o tamanho do território. No Brasil, em 2 anos de Covid, morreu 600 mil. Território menor, tempo menor. Ou seja, se for fazer um índice, o Covid é estupidamente superior a Chernobyl. Tão ruim assim? Então, nuclear é uma saída, é uma forma. E dizer, energias renováveis. Eu desafio quem quiser me provar que nuclear não é renovável. A não ser que estejam buscando urânio e plutônio fora do planeta. Senão o plutônio e o urânio estão aí. É radioativo? É. É perigoso? É. Mas são usinas de tamanho menor que, bem controladas, vão aumentar o nível de segurança, geram muita energia. Usinas hidrelétricas, excelente. Tu constrói uma vez e a gravidade gera energia o resto da vida. Quem gera energia é a gravidade. Então, constrói uma barragem, faz um dano ambiental cavalar. Mas fez uma vez. A partir daí, ela gera energia por gravidade. Para nós trabalhar com solar e fotovoltaico e eólico em grande escala, o dano ambiental é parelho, para ter a mesma geração. Então, o segredo é tudo junto, cada um num lugar melhor. Agora não dá para condenar A ou B. Precisamos de todas. E aqui, ó, estou falando em 28 de março de 2022. Vamos ter crise energética. Nós não temos energia para tudo isso que precisa. O uso está cada vez maior e a produção não está acompanhando. Não se está trabalhando em geração na mesma batida da necessidade de energia. Materiais e peças, então. Tubulações. PAD, que é o polietileno de alta densidade, é a mangueira aquela, que ela vai tendo espessuras maiores. PVC, ferro fundido dúctil, que é o FOFO, ferro fundido. Aço soldado e rebitado, são chapas de aço. Tu bota numa calhandra, gira ele e rebita. Existe. Concreto simples ou armado, existe adutora de concreto. Fibra de vidro e fibrocimento. Fibrocimento não se usa mais. Qual tu usa? Custo e necessidade. Tudo tem que entrar em análise. Qual a pressão que eu tenho que suportar? Qual a disponibilidade do material? A manutenção desse material tem
existe profissionais habilitados para fazer essa manutenção, existe formas de manutenção, qual é a vida útil disso. Então, tem que pesar tudo. Às vezes, é interessante optar por um material novo, que as pessoas não têm conhecimento, e treinar e abrir um mercado novo. Certo? Na grande maioria, adutoras de água bruta são em ferro. A grande maioria. Adutoras de água tratada, trabalhamos mais com PVC, PAD. Conforme o local, alguma coisa de ferro. Tubulações aqui, já falei. As classes dos tubos, tá, gente? Tubo de adutora, tu vai trabalhar com... Ah, droga, cadê? Com classe 20. 100 MCA. PVC. Há adutoras de PVC? Muitas. Essas adutoras são de diâmetro menor que as de ferro e suportam vazões menores que o ferro. Mas o custo é muito inferior ao ferro. O ferro é caríssimo. Um tubo de 6 metros de ferro de 500 hoje deve estar mais de 5 mil reais, um tubo. Qual a vida útil disso? É grande. Há uma fábrica de tubo de ferro no Brasil. A extinta Barbará, comprada pela Saint-Gobain. Então, tudo que é tubulação de ferro em grandes diâmetros é Saint-Gobain, francês. Então, não há nem concorrência disso. O uso não é tão grande a ponto de ter um concorrente para eles. Então, aqui tem dados e mais dados de cada tubulação, não vamos nos prender. Conexões, gente. Curvas, T's. Conexões, as emendas. Esses tubos, nesses diâmetros, não são colados, tá? É tubo batido. Ele tem um anel de borracha e é pressionado um contra o outro até encaixar. Então, curvas, T's, cruzetas, reduções, luvas, caps, fechamento, junções, tudo em ferro. Não interessa se a tubulação é de outro material. As conexões são todas em ferro. Isso é uma grande diferença. Sempre se usa conexões em ferro, independente do tipo de tubulação. Peças especiais também, tudo em ferro. Um registro aí. Exemplos de adutoras, ó, gente, de forma didática, vamos dizer assim. Temos aqui captação mais elevada, conduto livre, então, por gravidade, tratamento. Aqui, isso aqui é o terreno, tá? Então, sobe, desce, mas a linha piezométrica, de novo hidráulica, a linha piezométrica é essa, ou seja, a pressão, a carga hidráulica que eu tenho na parte superior é maior que a inferior. Então, mesmo com esse sobe e desce, a água chega aqui, por gravidade. Certo? Ela tem força para vencer tudo isso. Isso chama-se linha piezométrica. Eu calculo a carga piezométrica na parte superior e na parte inferior. Se a superior for maior, a água vai chegar na inferior. Estação elevatória, então, uma linha por recalque. Adução por recalque, então. Cadê o negócio? Faz a sucção, bombeamento, esse próprio bombeamento suga, estudamos a aula passada na captação, e recalca para o reservatório. O que eu preciso aqui? A altura de recalque e a perda de carga. Aqui é só um demonstrativo, o terreno é isso aqui. Adutora por... Ai, me perdi. Então, um poço, uma captação, leva até por recalque, digamos que aqui seja um ponto mais alto, então eu levei água até aqui, e aqui vai por gravidade até aqui. Terreno, gente, traçado.
uma captação direto para o reservatório. Essa aqui está mais alta, então seria isso aqui, joga no reservatório. Captação, faz uma adução, tratamento, reservação, distribuição. Um sistema bem usual. O tratamento mais próximo à distribuição que da captação. Por que isso? Porque usa-se mais trecho de adutora bruta, que eu não preciso ter tanto cuidado com a qualidade, e um trecho menor cuidando da qualidade. Certo? Então, eu jogo água aqui, trato, e depois que eu tratei, já está pertinho, até para o funcionamento disso tudo. Essa aqui é o contrário, ó. É uma opção de projeto. Está o tratamento aqui, e depois eu levo a água. Então, vai estar lá perto do rio. Não é prático, mas é possível. Cada caso é um caso. Justifica no teu projeto e mete ficha. Aqui a básica, né? No meio do caminho. Tratamento, faz a adução tratada e distribui. E essa aqui é o reservatório depois. Ah, vai ter reservatório espalhado, gente. Isso aí tu vai mapeando a cidade. Joga nos reservatórios e distribui. Algumas imagens para vocês verem o que é uma adutora. Isso aqui em Porto Alegre há 11 anos. Rompeu uma adutora. Olha o que virou a rua. Isso aqui tem foto que não termina mais. Isso é um alagamento por um rompimento de uma adutora. Aqui eles estão consertando. Olha o que fez no asfalto. A pressão que isso faz. Meu Deus, está faltando água, que demora. Conserta isso aqui. Olha que barbada. E essa aqui. Jogou toda a rua para cima. Aqui, o bombeamento já foi desligado. É só a inércia da água ainda saindo. Outro rompimento. Esse aqui foi um rompimento, ó, vejam. Rompeu um tubo de concreto. Aqui já foi identificado o local. E os operários estão começando a fazer o conserto. E aí, esse cara vai ser indenizado pela Companhia de São Leopoldo, lá é a SEMAI, é municipal. Esse cara vai ser indenizado. Não tem culpa disso. Foi indenizado, né, faz 10 anos. Rompeu, o carro caiu, uma arrumada, um carro novo, sei lá. Olha o tamanho do estrago. Aqui é a placa do carro, ó, se alguém quiser procurar aí. Isso aqui foi esse rompimento que arrastou a água e encheu uma casa aqui. E esse aqui foi trágico, gente, no Rio de Janeiro. Isso aqui era uma adutora de 2 metros de diâmetro. Percebam o tamanho. A água vinha nesse sentido aqui. Vou trocar a cor. Aqui. Rompeu e fez esse jato. Identificado o problema, o bombeamento foi suspenso. Mas a água continuou jorrando. Jorrando, jorrando, jorrando e diminuindo. Mas continuou jorrando. Olha isso aqui. Isso aqui tá pura água, gente. Ó. É água batendo nas casas, quebrando, arrastando tudo. Um morto, 13 feridos, 70 desalojados, 72 desabrigados, 17 casas desabadas, 3 quarteirões isolados, 2 metros de água nas casas, luz desligada por segurança.
Isso é romper uma adutora. É assustador, gente. É um troço. A pessoa que morreu foi empurrada contra uma casa. E ficou sendo empurrada ali e morreu. Esse jato de água ia empurrando as casas e derrubando. É muita força. Passamos para o segundo assunto. Nossos reservatórios. Reservatório é um assunto simples. Porém, a gente tem que entender qual a real função deles. Isso é difícil até para os trabalhadores mais braçais das redes, dos sistemas de abastecimento. Eles entenderem. Sem um raciocínio hidráulico, tu não consegue entender para que serve um reservatório. Não é para guardar água. Guardar água é uma das funções dele. Ele regula a vazão. Por quê? Porque eu tenho água lá em cima. Quanto de água eu jogo para abastecer, é eu que controlo. Regular. Controle de vazão. Eu abro mais o registro, menos a válvula ali, vou controlando e eu sei quanto sai. E eu vou botar água, vou distribuir a água conforme a necessidade. Então, ele regula a vazão. Segurança no abastecimento, sim. Ele mantém água para momentos de estiagem. Sem dúvida. Reserva de água para incêndio. Todo o sistema é dimensionado para reservar água para incêndio. Eu sou partidário de não ter reserva de incêndio em edifícios. Minha opinião. Técnica, mas é opinião. Isso não é uma verdade, é minha opinião. Porque eu acho que o sistema de abastecimento tem que dar conta do incêndio. Então, vamos diminuir essa carga de incêndio dos edifícios, etc., e diminuir o custo dessa coisa. Tem prédios aí com muita água lá em cima para um suposto incêndio. Então, nós temos água a alta pressão na rua. Vamos fazer hidrante. Quarto uso, regular a pressão. A carga hidráulica, percebam, eu levei por adutor até os reservatórios. Dos reservatórios eu abasteço as redes. O que acontece? A pressão nas redes é definida pela altura do reservatório, porque a água vai vir a partir dali. Então, eu vou abastecer daquele reservatório até tal ponto. Isso tudo é dimensionado para lá no último ponto ter no mínimo 10 MCA. Então, eu regulo a pressão. Eu controlo a pressão na altura do reservatório. Claro que essa altura não é básica. A casa mais alta, o reservatório é 10 metros acima. Não, tem uma perda de água do caralho até lá. Mas eu tenho que fazer esse controle. O reservatório aqui de Santa Rosa de Cruzeiro, um novo que foi feito atrás da Sicredi, ele tem 24 metros ou 28 de altura. É o terceiro mais alto do estado. Mas por que tão alto? Porque o bairro lá, o ponto mais distante de abastecimento é alto. Percebam, 28 metros. E o ponto mais distante tem que ter 10 MCA. Então, seria um cálculo, vou fazer uma diferença aí de 10. Não, tem uma perda de carga gigantesca. Isso vai refletir também no cálculo do bombeamento, lá da ETA até o reservatório. Eu tenho que vencer todo o desnível e subir 28 metros. No caso, eu vou subir até a altura máxima dele, que eu vou abastecer por cima. Entendem? Então, assim, o que eu preciso que vocês tenham em mente, assim? Reservatório guarda água, mas também controla vazão, pressão e reserva para incêndio. A função primordial de um reservatório é controlar a pressão. Os reservatórios, falei na aula anterior, mas vamos de novo. O sistema varia durante o dia, o consumo.
certo? Tirem como base a casa de vocês. As torneiras não estão ligadas sempre iguais. Durante a noite, não abre-se torneira, a não ser que seja um notívago. Não se toma banho, em geral. Então, o consumo noturno é bem diferente do consumo diurno. Durante o dia, há um consumo maior, então os reservatórios tendem a diminuir, porque eles vão estar gastando água. Então, eles estão sendo abastecidos, estão liberando água, está funcionando uma fábrica. Durante a noite, não tem consumo. Imaginem assim, ó, vamos pensar uma coisinha pequena, um sistema com 5 torneiras. Se as 5 estão abertas e eu estou abastecendo, está fluindo. No que eu fechei as 5, e o reservatório bufando pressão. Por gravidade. Ele está na mesma altura. Então, o ideal seria, o dia que nós tivermos uma inteligência artificial nisso, um troço que consiga monitorar melhor. A gente já tem muito sistema eletrônico, mas ainda depende muito da mão humana. Mas quando a gente conseguir monitorar legal isso, começou a diminuir o consumo, eu começo a baixar os reservatórios para diminuir essa pressão. Porque à noite a pressão é absurda nas redes. Tá tudo meio fechado, gente. Então, aquele troço tá... Durante o dia começa a desovar, então funciona. Tipo assim, o reservatório enche, distribui, segue o baile. Durante a noite fecha tudo. E essa pressão fica... Então, eu posso ter sistemas de controle que controlam o nível do reservatório. Olha, ele entende que começou a diminuir o consumo, ele começa a baixar o nível. Esse é o futuro. Um sistema autocontrolável. Um sistema autocontrolável por IA funciona muito melhor do que por MH, mente humana. Ela é muito mais hábil, muito mais rápida. Tipos, então: enterrado, semi-enterrado, apoiado, elevado e standpipe. Vamos para as imagens. Cadê? Aqui. Um reservatório enterrado, ele está todo abaixo do solo. Alguns locais vocês vão ver a tampa deles. Quem é de Santa Rosa? ETA 2, lá na Trevo para 3 de Maio. Tem um grande reservatório lá semi-apoiado. Tu vê um pedaço das paredes e a tampa. Aqui no centro, na frente dos bombeiros, existe um bloco de concreto, um gramado e um prédio. Esse gramado tem um reservatório enterrado ali, de 1.000 metros cúbicos. 1 milhão de litros. Com grama em cima. Optou-se pelo projeto na época, sim. O projeto aqui de Cruzeiro é 2.000 metros cúbicos, 2 milhões de litros. Ele é metade enterrado, metade superficial. Projeto, não quiseram enterrar tanto. Apoiado, ele está todo acima do solo. Apoiado se justifica num solo rochoso. Não tem por que tu não enterrar um pouco. As tubulações já estão enterradas. Elevado, a caixa d'água que todo mundo conhece, tá, gente? Tu vai dimensionar ela conforme a pressão que tu queira disponibilizar. E o standpipe é um elevado cheio d'água. Só que ele tem um limitador aqui, que é onde eu vou abastecer. Então, essa água que está aqui, eu tenho que jogar para cima, ele vai recirculando. Se justifica mais em fábricas, etc. Materiais. Como é que a gente usa, gente? Essa estrutura aqui, vamos falar o que a Corsa exige. Essa estrutura é sempre em concreto. Certo? Estrutura em concreto. Conforme o volume, reservatório de 100, 50 metros cúbicos, inox. É um reservatório comprado que é jogado aqui em cima. A partir de 100 vai ter 250, 500, 1.000 concreto inteiro. Todo o reservatório de concreto. O reservatório de concreto hoje,
de 500 metros cúbicos deve custar uns 3 milhões. Caro, caríssimo. Não termina mais. Tá lá, pro resto da vida. É uma estrutura perene. Por que não fazer todos de concreto? Porque os menores fica inviável financeiramente. Então, mas eu vi reservatórios de outra forma. Bom, existem inúmeros prestadores de serviço. Onde a Corsã é assim. Certo? De que forma são esses reservatórios? A forma que vocês quiserem. Porém, reservatórios de aço inoxidável são circulares. Circulares, são cilindros. Certo? Reservatórios em concreto podem ser circulares, podem ser INTZE, INTZE. Pesquisem isso. INTZE é um alemão, um engenheiro alemão que projetou esse reservatório. Depois eu desenho aqui para vocês. Ele parece um reservatório circular, mas o fundo dele é uma casca, é uma abóbada. Então, ele distribui as cargas todas para os pilares, e a laje ali não precisa ter tanta força. Ele é excelente, mas de construção extremamente difícil. Os reservatórios da Corsã são INTZE. A Corsã opta por uma construção mais difícil e uma segurança estrutural maior. Porque uma base reta, eu vou fazer pressão da água, um reservatório de 500 metros cúbicos são 500 mil litros o peso da água, são 500 toneladas. Essas 500 toneladas estariam numa base reta. Para ter força, eu preciso de uma laje muito firme, muito forte. E o índice ele é assim, o fundo. Sim. Então, a força vai para os pilares. Só que construir essa abóbada é o demônio. Uma abóbada de concreto moldada em loco. São formas, é chato. É chato pra caramba. Prós e contras. Deixa eu fazer um relato. Reservatório de Horizontina. 100 metros cúbicos de concreto. Um reservatório de 40 anos. Ele é assim. Tá? A base aqui, papapá. E a tampa dele é assim. Essa tampa trincou. Percebam, ele é uma tampa de concreto e existem limitadores laterais que fazem ela não escapar. Ela trincou. Nos chamaram para olhar e eu fui lá e não vai cair. Foi outro engenheiro e disse, vai cair. Foi um terceiro e disse, vai cair. Eu segui o meu diagnóstico. Justifiquei, esse é o meu. Eu acho que não vai cair. Eu entendo que não vai cair, não, eu acho. Caiu a tampa. Caiu inteira. Ela trincou no meio e caiu aqui para dentro. Mas a estrutura dele ficou intacta. O que aconteceu? Ele tinha uma estrutura boa e uma tampa estava com problema. Errei metade, mas os outros também erraram metade, disseram que ia cair tudo. Todo mundo errou. O impasse agora é, você faz uma tampa nova ou você constrói um inteiro novo? Continuo optando por recuperar esse. Eu acho que o custo de um inteiro novo não se justifica. Vamos fazer uma tampa nova. Tampa de concreto, isso é outra coisa que nós questionamos. Ela não suporta pressão nenhuma. Por que não usar uma tampa de outro material? É só uma proteção. Percebo? Uma tampa de concreto. E era uma tampa fina, gente. Eram 7, 8 centímetros de concreto. Porque ela não exerce pressão nenhuma, não suporta nada. Só para cobrir, é uma cobertura. Chegamos a falar em fazer
o gerente lá brincou, vamos fazer o choupano. Cara, aí que a gente tem que entrar, a gente tem que questionar isso. Por que uma tampa de concreto? Se alguém me justificar, maravilha, eu entendo. Mas na minha cabeça não cabe ter uma tampa de concreto isso. É um custo, um desgaste muito grande. Porém, durou 40 anos. Qualquer outro material teria se destruído antes. A vida útil de 40 anos justifica-se a tampa de concreto. Localização, montante, jusante, antes do sistema, depois. Gente, cada sistema é um sistema. Tu coloca reservatórios nos pontos altos conforme a necessidade. Então, tu começa a cidade com um reservatório. Vai saturando, preciso mais um aqui, mais um acolá. Eu estou precisando de reservatório lá na América. Nós precisamos fazer outro lá. Santa Rosa recebeu 3 nos últimos 10 anos. 3 grandes. Foi um em Cruzeiro, um aqui no centro, na Rio Branco, e um lá na Vila Beatriz. Precisamos de mais. Então, assim, não estou defendendo, mas a água é cara. Isso não para, não é assim, ó, tu fez o sistema e terminou. Tu continua gastando uma fortuna nele, eu vou ter que fazer outro lá. Eu falo, desculpa. A Corsã vai ter que fazer outro lá na América. Certo? Então, assim, ó, há um fluxo todo que não termina. O grande problema, não vou dizer que não seja assim, né? Que o cara disse, construiu uma casa e não preciso fazer mais nada. Não. Uma casa é um fio, é para sempre. O sistema de água é a mesma coisa. É para sempre. Tu tem que ter manutenção constante, tu tem que ir consertando e mais, tu tem que ir aumentando. Tem que ir aumentando, porque as necessidades são outras. Localização, já falei. Forma, gente. O que eu falei para vocês pesquisar é o índice. É um engenheiro alemão. Ele que inventou o reservatório. Índice, é o modelo. É bem interessante a teoria dele. Mas aqui tem a forma que tu quiser. Hoje em dia opta-se por reservatórios com melhor custo-benefício. Isso nem sempre foi assim. Nesse Santo Ângelo há um reservatório taça. É uma taça de 500 mil litros, 500 metros cúbicos. Em Canoas, há 4 taças retangulares. Era legal, tipo assim, cidade pequena é o edifício maior da cidade. Podia-se fazer isso. Hoje há muito controle, não há muita opção. Reservatório de Rio Grande e de Pelotas, há 2 reservatórios de ferro. Eles são de ferro. 1.000 metros cúbicos. Imagina o tamanho disso de ferro. Eles têm uns 5 metros de altura e deve ter ali uns 500 pilares de ferro. Esses reservatórios vieram de navio da Inglaterra. Hoje não são usados, são ponto turístico. E pouca gente sabe a história disso. Eles vieram da Inglaterra de navio, quando tinha companhia hidráulica, doados, um instalado em Rio Grande e um em Pelotas. Estão lá, não são mais usados e tal. Em filmes, você vê muito reservatório dessa forma, né? Filme americano. Cultura, gente. Depois tu começa a trabalhar com isso, tu começa a viajar, começa a olhar, né? Na Holanda são de madeira, na reservatório de madeira. Eu vi reservatórios nos Estados Unidos, em Nova York, de madeira. Então, há de tudo. Capacidade, então, gente, 250 a 500, o da cidade, primeiro, né? Depois tu vai pulverizando isso.
Vamos que interessa. Reserva de equilíbrio, já falei. Aqui tem um cálculo. Deixa eu ver se eu tenho imagens de reservatórios para vocês. Cadê? Putz, grilo, tá fechado. Falei que trocar de computador é complexo. Essa aqui. O que temos aqui? Foto. Ah, que droga, não tem. Está nos de sistemas prediais. Ah, deixa eu mostrar isso aqui para vocês. Não apareceu, gente. Só um pouquinho. Eu botei um vídeo e não apareceu. Só um pouquinho. Tá, vai ter que ser assim. Estão enxergando? Alguém fala que eu estou sem uma tela de um vídeo? Sim, professor. Tá, esse é o do Rio de Janeiro. Ó, do Rio de Janeiro. Bacana. O cara morreu aqui. Quebrou tudo isso aqui. Ele começou aqui. Na TV. Vamos lá. Vamos ver se está certo de novo. Aqui. Abriu? Abriu exclusivo flagrante do desespero? Sim, abriu. Ó, tem uma adutora rompida lá em cima. É em 8K esse vídeo. Vai descer um carro lá. Vamos para outro. Esse aqui é menos. Esse aqui é um rompimento na estrada e os carros vão passar por baixo. Tá aqui, ó. Tem um carro que foi arrastado para cá.
Tem uma coisa, tá, gente? Numa adutora por recalque, tu desliga a bomba. Se há um rompimento numa por gravidade, só achando um registro superior para fechar. Não tem o que desligar. Consegui também transmitir. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Ah, tem um legal. Espera aí, vamos lá. Ah, tinha esquecido. Espera aí. Olhem isso. Tá aparecendo aí vídeo playback? Esse é para terminar a aula com chave de ouro. Tá? É curtinho, vou largar. As cruzes. Joia, né? Imagina o cagarro da mulher lá em cima. É bacana, o bacana das câmeras é que tu consegue captar um negócio desses, né? Esse é o tipo da coisa que tu diz, bah, não vim trabalhar porque explodiu a rua, o cara não acredita. Pronto, terminei com chave de ouro. Tá certo, gente? Semana que vem eu acho que a gente começa redes, deixa eu ver. Onde é que eu tô? Peraí. Não, nós vamos para tratamento semana que vem. Sim. Essa aqui. Semana que vem. Semana que vem. É dia 4? É, né? Semana que vem a gente vê tratamento. Daí na outra semana tratamento. E dia 18 o Matheus vai dar aula lá da Itália para nós. Já está acertado. Vai nos dar aula sobre dessalinização. Pra daqui uns semestres, algum de vocês dá aula sobre o seu TCC aqui para nós. Nós temos que começar a botar o pessoal de volta. Não é se formou e sumiu. Tá certo. Mas é legal. Ele está bem contente, está bem... Gostou da ideia.
Tá bem, gente? Hoje eu vou jantar, porque não almocei. A banca começou às 10 e terminou às 2. Putz, Foi bom o negócio.